Cada católico tem a autoridade e o dever de rejeitar quem prega um falso evangelho ou não professa a verdadeira fé. No número 6 da sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, João Paulo II declarou o seguinte, cito: "Não acontece por vezes que a firme convicção dos que professam religiões não cristãs, que também procede do Espírito de verdade, atuando para além das fronteiras visíveis do corpo místico, possa envergonhar os cristãos, frequentemente inclinados a duvidar das verdades reveladas por Deus?" Fim de citação. Trata-se aqui de uma heresia e de uma blasfêmia estarrecedoras. João Paulo II ensinou que a firme convicção daqueles que professam religiões não cristãs procede do Espírito Santo. E, caso alguém queira levantar a questão da tradução, vamos citar a tradução desse trecho feita pelo próprio Vaticano. Não acontece por vezes que a firmeza de crença dos membros das religiões não cristãs, que também proceda do Espírito da Verdade, que age para além das fronteiras visíveis do corpo místico, deveria humilhar os cristãos, tão propensos a duvidar das verdades reveladas por Deus? Fim de citação. A heresia é evidente. Qualquer um pode ver. João Paulo II ensina falsamente que a crença nas religiões não cristãs procede do Espírito de Verdade, quando na realidade procede do espírito da mentira, do diabo. Contudo, considere-se que no Segundo Concílio de Orange, em 529, sobre a graça, foi ensinado que os homens precisam da iluminação e da inspiração do Espírito Santo para aceitar a verdade relativa à salvação eterna, e, portanto, para uma fé firme na verdadeira fé. Assim, a firme crença na verdadeira fé procede de uma inspiração do Espírito Santo. João Paulo II, porém, ensinou que a inspiração do Espírito Santo é concedida aos não cristãos, para que creiam nas religiões não cristãs e nos falsos deuses. Isto é uma heresia e uma blasfêmia, como declarou o Papa Leão XIII na sua encíclica Providentissimus, Deus, de 1893, a respeito da inspiração do Espírito Santo. Cito: "Longe de se poder admitir que qualquer erro se prenda à inspiração divina, pois não só ela, por si mesma, exclui todo erro, mas ainda o exclui e o rejeita tão necessariamente quanto Deus. Verdade soberana não pode ser autor de nenhum erro. Tal é a crença antiga e constante da Igreja." Fim de citação. Em 4 de fevereiro de 2019, o antipapa Francisco causou escândalo e foi, com razão, criticado por ter ensinado uma heresia semelhante numa declaração conjunta com o imã. Nessa declaração, Francisco e o imã afirmavam que as diversidades de religião eram queridas por Deus. A declaração de Francisco era manifestamente herética e equivalia à apostasia. Ele não ensinava apenas que Deus tolera a diversidade das religiões, mas que Deus quer positivamente a diversidade das religiões. Já que, na mesma frase, Francisco fez referência à maneira como Deus quis a diferença entre os sexos. E, como acabamos de ver, o antipapa João Paulo II já tinha ensinado oficialmente o mesmo tipo de heresia, logo na sua primeira encíclica. No entanto, há inúmeros falsos trades enganados que pensam que Francisco é horrível, e nisso tem razão, mas pensam que João Paulo II é um suposto santo. A heresia e a blasfêmia que João Paulo II proferiu contra o Espírito Santo a respeito das religiões não cristãs foram ilustradas ao longo de todo o seu antipontificado por seus atos repetidos, mortalmente pecaminosos. A abominação de Assis, suas numerosas heresias e manifestações de indiferentismo religioso, seus elogios repetidos às falsas religiões, etc. Em 28 de maio de 2024, o antipapa Francisco aprovou e participou de uma oração pagã budista na antiga Basílica de Santa Maria em Trastevere. O antipapa Francisco chegou até a ser, entre aspas, abençoado pelos monges budistas durante esse evento.
foi uma das piores coisas que o antipapa Francisco já fez, é dizer pouco. Esta basílica do século IV é uma das igrejas mais antigas de Roma. Vamos explicar por que isso é importante. Seria a igreja mais antiga de Roma dedicada à Santíssima Virgem Maria. O budismo é uma religião pagã e não cristã que leva as pessoas para o inferno, não para o céu. Esse ato recente de Francisco certamente não foi a primeira declaração ou ação dele em relação ao budismo, que equivale à heresia ou apostasia. Como todos os outros cultos pagãos, o culto dos budistas é falso e idólatra. 1 Coríntios 10. 20 fala de como os pagãos adoram os demônios. E não a Deus. Permitir um culto pagão desse tipo, ou participar dele de qualquer maneira, é pecado mortal, sempre condenado pelo ensinamento católico. É um ato de apostasia. Francisco chegou a inclinar a cabeça para receber as suas pseudo-bênçãos demoníacas e participar do seu falso culto. Trata-se de uma participação ativa em um culto pagão. A Igreja Católica nunca permitiu que católicos participassem de cultos não católicos, quaisquer que fossem, muito menos de cultos pagãos. Esse mais recente ato de apostasia de Francisco prova mais uma vez que ele não é o Papa. Mesmo tentando defender o Papa Francisco, diante de declarações assim, simplesmente não consigo defendê-lo. Neste vídeo, vemos o que parece ser um ritual pagão asteca durante a celebração da chamada Nova Missa. Mais um exemplo de que a religião da seita Vaticano II não é a religião católica. Os que seguem a religião do Vaticano II não seguem a verdadeira religião católica.
Aqui está um vídeo do chamado Bispo Martinelli, da seita Vaticano II, tomando parte na, entre aspas, celebração da consagração de um novo templo hindu. Hinduísmo é uma falsa religião, maligna, invenção do diabo. A Bíblia ensina o seguinte, citação, todos os deuses das nações são demônios. Fim de citação, Salmo 95, versículo 5. O Papa Leão III denunciou, cito, a impura superstição do hinduísmo. O Papa também se referiu aos seus seguidores como envoltos nas trevas de uma deplorável superstição. Além disso, foi uma grande alegria para mim estar aqui nesta tarde. Visitei este santo templo como algo maravilhoso. Ver uma beleza, capaz de nos recordar a relação fundamental que temos com Deus. Precisamos de um lugar assim, que seja capaz de nos manter em contato com Deus. Concluo exprimindo a alegria da Igreja Católica pela inauguração deste novo templo em Abu Dhabi. Ele representa uma contribuição para a harmonia, fundada na relação com Deus. Todo lugar de culto recorda as pessoas que, sem Deus, o ser humano está perdido. Com Deus, a humanidade pode renascer. Este novo templo é um lugar para que meus irmãos e irmãs hindus rezem e fortaleçam a sua harmonia com Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe. Os falsos papas do Concílio Vaticano II promoveram o hinduísmo durante décadas, baseando-se no falso ensinamento do Concílio Vaticano II. Durante décadas após o Concílio Vaticano II, o Vaticano enviou mensagens anuais dirigidas aos hindus, aos budistas e aos muçulmanos, incentivando-os a celebrar o seu, entre aspas, Santo Dia Pagão. O meu pensamento dirige-se aos queridos imigrantes muçulmanos que estão Em 30 de novembro de 2015, durante sua viagem à África, o antipapa Francisco rezou dentro de uma mesquita islâmica. Francisco ainda tirou os sapatos, inclinou a cabeça e permaneceu em silêncio no espaço da mesquita voltado para a cidade muçulmana de Meca. O antipapa também comentou o acontecimento dizendo, abre aspas, hoje eu fui à mesquita. Lá eu rezei. Isso constitui outro pecado mortal público. E mais um ato de apostasia pública da parte do antipapa Francisco. É um ato de rejeição de Jesus Cristo e da fé católica. Ele fez coisas desse tipo em inúmeras ocasiões. É só mais uma prova absoluta de que ele é um herege, e não o Papa. Referindo-se a atos desse tipo, São Tomás de Aquino ensinou, cito, se alguém adorasse o túmulo de Maomé, seria considerado apóstata. A citação de São Tomás é um bom exemplo que mostra que todo verdadeiro católico rejeitaria totalmente, como não católica, uma pessoa como Francisco, ao ver seus atos e suas palavras repetidas. François fez o equivalente a venerar o sepulcro de Maomé em inúmeras ocasiões. É um apóstata. Durante a sua visita à mesquita, Francisco também afirmou que cristãos e muçulmanos são irmãos. Ele defende as heresias de que os muçulmanos adoram o único Deus verdadeiro e integram a família espiritual de Deus. Ele ainda propagou várias outras heresias sobre o islamismo, incluindo a afirmação escandalosamente herética de que existem mártires muçulmanos. Isso constitui uma chocante negação dos dogmas católicos. Francisco é, sem a menor dúvida, um herege e um apóstata que professa, promove, ensina e manifesta publicamente uma fé falsa. Logo, ignore os hereges que afirmam que você não pode dizer que Francisco não é católico ou verdadeiro papa. Eles estão totalmente errados e são usados por Satanás para manter as pessoas na contra-igreja e em comunhão com hereges. A verdade é que você não só tem o direito de rejeitar Francisco como herege, mas tem essa obrigação. Segundo o ensinamento católico, é-lhe proibido, sob pena de pecado grave e de heresia, professar estar em comunhão com um homem como Francisco, isto é, alguém que professa uma fé falsa e ensina heresias notórias publicamente. Fazer isso é pecar contra a fé e renegar a unidade de fé da Igreja. É também entregar as pessoas a um lobo que as devorará.
Na sua viagem ao Canadá, em 27 de julho de 2022, o antipapa Francisco participou ativamente de um ritual de purificação pagão e idólatra. Esse ritual foi organizado especificamente para acomodar Francisco. Deram até 2 objetos a Francisco para ajudá-lo a participar ativamente, e foi declarado publicamente que ele iria participar. Durante esse ritual, o pagão invocou a avó do Oeste para dar acesso ao grande círculo sagrado no Alto dos Espíritos. E vamos fazer um círculo virtual. E vamos abrir um círculo aqui, hoje a partir do Espírito. E a partir desse círculo, vamos visualizar um fogo sagrado. Porque o fogo sagrado une tudo que existe na criação. Então vamos colocar também tabaco virtual nesse fogo. E, ao mesmo tempo, vamos honrar os 4 elementos vitais: a água, o fogo, o ar, a terra. Vamos honrar também o aspecto mineral, vegetal e humano. Eu preciso pedir à direção do leste que abra sua porta para que possamos ter acesso a essa direção. Eu preciso pedir à direção do sul que abra essa porta também, para termos acesso à sua direção. Eu preciso pedir à direção do oeste que abra essa porta, a porta das avós. Vamos honrar a direção do norte, a direção dos avós. E eu vou abrir as 4 direções. Vou usar o meu fole 4 vezes. É um osso de peru selvagem que tenho há mais de 20 anos, que eu uso nas minhas cerimônias. E antes de fazer isso, eu gostaria que cada um de vocês colocasse a mão sobre o coração. O coração pode servir para dar o tom certo da palavra ao mesmo tempo. Mas é aí que o Criador pôs a sabedoria em nós. E muitas vezes precisamos voltar a lembrar desse gesto importante, de justamente ir nos conectar a essa sabedoria. Dá-nos amplo acesso ao fogo sagrado lá em cima, no meio dos espíritos, para que eles possam se reunir conosco, para que sejamos um povo unido e mais forte juntos. Em setembro de 2024, Francisco viajou à Indonésia, onde manifestou o indiferentismo religioso típico que caracteriza a seita do Vaticano II, a apostasia do Vaticano II e os antipapas do Vaticano II. Entre outras coisas, Francisco deu uma suposta bênção que, segundo ele, vale para todas as pessoas, qualquer que seja a religião. Essa bênção não teve nenhum sinal da cruz, nem qualquer referência de qualquer tipo a Jesus Cristo ou à Santíssima Trindade. Francisco, portanto, negou Jesus Cristo por meio de um ato que também contradiz Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, em palavras ou em obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fim de citação. Francisco também disse, cito, vocês estão aqui de diversas religiões, mas há apenas um Deus, ponto. Aqui vocês são de religiões diferentes, mas Deus é um só. É um só. E cada um, em silêncio, reza ao Senhor, e eu darei a bênção para todos.
uma bênção válida para todas as religiões. Francisco sugere que todos temos o mesmo Deus. Isso é falso. Quem nega Jesus Cristo e a Santíssima Trindade não adora o único Deus verdadeiro e não tem Deus Pai. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 23. Quem nega o Filho também não tem o Pai. O antipapa Francisco difunde um falso evangelho e ainda incentiva todos, inclusive os não católicos, a dar graças cada um à sua maneira, e cada um, em silêncio, reza ao Senhor. E eu darei a bênção para todos. Uma bênção válida para todas as religiões. É heresia, pois ele endossa falsos cultos e incentiva as pessoas a se envolverem neles. Poderíamos analisar com mais detalhe as diversas manifestações de indiferentismo religioso de François durante essa viagem. Religioso de Francisco nessa viagem. Mas ele faz isso o tempo todo. O antipapa Bento XVI e o antipapa João Paulo II também fizeram esse tipo de coisa regularmente, como demonstramos em detalhe ao longo de muitos anos. Esses atos de indiferentismo religioso por parte dos antipapas do Vaticano II e os atos conexos de falso ecumenismo, que constituem uma negação de Jesus Cristo e da fé católica, representam de fato o coração da apostasia dos tempos finais do Vaticano II. E é isso que trará punição aos defensores dos antipapas do Vaticano II no dia do juízo. Quero também esclarecer que o verbo abençoar na Bíblia pode simplesmente significar querer o bem de alguém. Nesse sentido bíblico, admoestar ou repreender caridosamente um pecador, ou rezar pela sua conversão, é abençoá-lo. É assim que se pode abençoar um inimigo ou um ímpio nesse sentido bíblico, querendo para ele o seu bem último por meio da conversão, etc. No entanto, abençoar num contexto litúrgico tem um significado mais forte. Uma bênção litúrgica coloca a pessoa, no seu estado atual, como disposta a receber uma ajuda ou um favor especial da parte de Deus. Mas aqueles que pecam gravemente em público ou que praticam uma falsa religião se rebelam contra Deus no seu estado atual, e por isso são incapazes de receber tal favor ou ajuda especial por meio de uma bênção litúrgica. Essas pessoas precisam deixar de ser desobedientes ou incrédulas antes de poderem receber uma bênção desse tipo. Dar uma bênção litúrgica àqueles que manifestamente negam Deus ou desobedecem a Deus é zombar de Deus, pois isso implicaria que Deus estaria disposto a negar a si mesmo, que ele ajudaria pessoas que rejeitam claramente o único meio pelo qual podem ser ajudadas, isto é, crendo em Deus e obedecendo-lhe. É por isso que lemos na segunda epístola de João 1, 10, 11, o seguinte: se alguém vier a vós e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, pois quem o saúda participa das suas más obras. É por isso que a Igreja não confere bênçãos litúrgicas àqueles que dão prova de grave desobediência, ou que são incrédulos. Pois bem, há outro aspecto importante dessa questão que os defensores e até muitos críticos da fidúcia supplicans deixam de lado. Ou seja, mesmo que você sustente, como fazem os defensores do antipapa, que o antipapa Francisco aprovou não é a bênção da união homossexual em si, mas sim das pessoas homossexuais dentro dessa união. O caminho sino-alemão. Isso é algo abominável. É uma protestantização da Igreja. Portanto, eles são favoráveis à bênção dos homossexuais. Como já disse, abençoar um homossexual que vem se arrepender no contexto da confissão. Sim, isso sim. Mas abençoar um casal de homossexuais é dar-lhe sinal verde. Você sabe que, quando Cristo perdoa, ele diz à mulher que pecou: os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. A bênção do casal homossexual é dizer-lhes: podem continuar, pessoal. E o argumento fajuto de alguns que consiste em dizer: sim, mas só uma palavra sobre isso, porque não vamos, creio que aí não vamos bater. Esse argumento de dizer abençoá-los seria, de certo modo, pôr o pé deles no caminho da verdade e talvez ajudá-los a tomar consciência do seu pecado. Isso é falso, porque é um incentivo no sentido da cultura de morte. Nisso eu não acredito de forma alguma. E mesmo que fosse verdade, mesmo que de vez em quando se pudesse salvar um homossexual por meio de uma bênção de casal, a imagem global ao nível da população é a seguinte: não há problema, pessoal, sejam o que quiserem. Portanto, de um jeito ou de outro, é um texto abominável que foi enfiado goela abaixo por esse traidor.
o Fernandes. Você sabe que, na realidade, ele esperou o último momento, quando o Papa Francisco estava completamente por um fio nas 3 últimas semanas e estava praticamente muito debilitado, e empurrou-lhe esse texto. Eu penso que, no entanto, o Papa Francisco também não é. Mas enfim, apesar de tudo, eu penso que o Papa Francisco nunca teria assinado esse texto. Eu não concordo contigo nisso por completo. Mas, de todo modo, meus ouvintes já sabem qual é a minha relação com esse texto aí. Porque o texto em si recorda muito bem a religião católica logo antes. Aí, sim, isso tá muito bom. Tem uma frase meio suspeita, mas não tem heresia. Enfim, não é só um pouco suspeita. É que o padre está autorizado a abençoar um casal de homossexuais. Ora, abençoar uma pessoa sozinha é uma coisa. Abençoar um casal é encorajá-los a continuar. É aceitar o pecado. Entendo que muita gente disse isso. Eu, porém, não entendo assim. Então estamos falando da bênção das pessoas que formam o casal, não da união em si. Não da união do casal, mas da... A sua posição é, antes de mais nada, uma mentira. Como já demonstramos, porque Francisco aprovou a bênção do casal. E casal significa relação, união homossexual. Mas, em segundo lugar, você ignora outro ponto essencial, a saber, que é imoral abençoar até mesmo as pessoas homossexuais que deixam claro que fazem parte de um casal homossexual. Permita-me repetir. Essas pessoas não devem ser abençoadas. Esse ponto foi negligenciado por quase todos os que comentaram a Fé Fiducia Supplicans, até mesmo pelos seus detratores. Beaucoup d'entre eux diront des choses comme toute personne peut recevoir une bénédiction, mais le couple ne doit pas être béni. Eu não tenho problema nenhum em abençoar qualquer pessoa neste mundo, tanto faz se é do Hamas ou de outro lugar, se quer a bênção do Padre. Vamos mostrar graça para essa pessoa. Não importa por quem você se sente atraído, todos precisam das bênçãos de Deus para viver a própria vida. Não, eles cedem demais. A igreja não ensina que se pode abençoar qualquer pessoa em qualquer situação. E quero citar a autoridade papal a esse respeito. Li os 9 livros do registro do Papa São Gregório VII, assim como o que se chama suas epístolas vagantes. São Gregório VII foi um dos maiores papas da história da igreja. Em suas cartas, ele indica repetidas vezes que não concederá bênçãos a pessoas que dão prova de desobediência. Ele declara que é incapaz de fazê-lo, com medo de violar a lei de Deus. Antes de citá-lo, gostaria de fazer uma distinção. Quando o contexto é bom, como durante uma verdadeira missa, ou quando católicos estão em peregrinação, ou em contexto semelhante, um padre pode legitimamente abençoar um grupo de pessoas sem conhecer os pecados pessoais de cada membro do grupo em outros momentos. Porque, no contexto em que a bênção é conferida, não há manifestação de desobediência nem vínculo com pecado grave. Mas em um contexto em que uma pessoa peca gravemente ou manifesta grave desobediência à igreja ou à lei de Deus, como quando 2 pessoas se apresentam como fazendo parte de um casal homossexual, é absolutamente proibido e gravemente pecaminoso dar uma bênção a tal pessoa ou a tais pessoas. Abençoar a pessoa ou as pessoas nessa situação significa afirmar que essa pessoa ou essas pessoas podem se santificar ou obter o favor de Deus enquanto persistem em grave desobediência a Deus. Portanto, essas pessoas não devem ser abençoadas. Isso deveria ser evidente. Encontramos, aliás, esse princípio na regra de São Bento, capítulo 25. Quando um monge tiver cometido uma falta muito grave, nenhum dos que o encontrarem lhe dará a bênção. Fim de citação. Mas aqui vão algumas citações do Papa São Gregório VII que ilustram o princípio católico segundo o qual pessoas gravemente desobedientes não devem ser abençoadas. A última citação é particularmente interessante e, a meu ver, profética. Papa São Gregório VII ao clero de Romanos, 21 de março de 1077. Como exige a autoridade sagrada? Omitimos enviar-vos a saudação e a bênção apostólica, como é costume, por causa da excomunhão que não receastes incorrer pelas vossas ofensas. Fim de citação. Aqui o Papa diz que a autoridade sagrada não lhe permite dar uma bênção apostólica aos excomungados. Isto não se aplica apenas aos excomungados, como veremos, mas a qualquer pessoa, inclusive um membro dos fiéis, que manifeste uma grave desobediência. Papa São Gregório VII ao Bispo Hubert, fim de 1080. Saudação e bênção apostólica, se não resistirem conscientemente ao decreto da Sé Apostólica. Fim de citação.
Note que é preciso ser obediente para receber a bênção. Papa São Gregório VII ao clero e ao povo da Igreja da França, 1082. Ao clero e ao povo da Igreja, e em particular ao excelente Conde Robert, saudação e bênção apostólica, se forem obedientes. Fim de citação. Note novamente que os desobedientes não são abençoados. Papa São Gregório VII aos cônegos de Saint-Martin. Porque soubemos que não obedecestes aos nossos legados, nem ao vosso arcebispo, mas ao contrário, expulsastes o arcebispo. E porque soubemos que, por vossa culpa, fostes excomungados por eles, não ousamos enviar-vos a nossa saudação e a nossa bênção apostólica. Fim de citação. Papa São Gregório VII ao rei Henrique IV, 1075. Se tal relato for verdadeiro, vós sabeis por vós mesmo que não podeis receber a graça de uma bênção divina ou apostólica, salvo se os excomungados forem afastados de vós e compelidos à penitência. E que primeiro tenhais recebido a absolvição e o perdão da vossa transgressão, com a devida dor e satisfação. Fim de citação. Poderíamos citar outras passagens do mesmo Papa, mas consideremos esta em particular. Ela é profética. Papa São Gregório VII aos fiéis da Itália e da Alemanha. 1079. Gregório, bispo, servo dos servos de Deus. A todos os que demonstram a obediência devida a São Pedro em todo o reino da Itália e da Alemanha, saudação e bênção apostólica. Quanto aos padres, diáconos e subdiáconos culpados do crime de fornicação, em nome de Deus Todo-Poderoso e pela autoridade de São Pedro, proibimos a entrada deles na igreja, até que se arrependam e se corrijam. Se alguns insistem em ficar no pecado, que nenhum de vós ouse assistir às suas funções, pois a bênção deles se tornou maldição e a sua oração pecado, como atesta o Senhor por meio do profeta, que diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias 2,2. Isto é fascinante. O Papa São Gregório VII cita Malaquias 2,2, segundo o qual Deus amaldiçoa as bênçãos dadas por pessoas envolvidas em fornicação ou pecados sexuais. Isto se aplica, é claro, diretamente, e creio eu, profeticamente à declaração Fiducia Supplicans, do antipapa Francisco, que permite explicitamente que pessoas vivendo em fornicação e adultério, isto é, casais em situação irregular, bem como os chamados casais do mesmo sexo, recebam bênçãos. Esses chamados padres tornam-se assim cúmplices, pela sua aprovação, do crime de fornicação e dos pecados sexuais, e, portanto, as suas chamadas bênçãos se tornam maldições, exatamente como disse o Papa Gregório VII citando o profeta Malaquias. Assim, enquanto a verdadeira Igreja Católica, com um verdadeiro Papa, falando com a voz de São Pedro para defender a fé cristã, exclui de modo absoluto das bênçãos aqueles que estão manifestamente envolvidos na fornicação, e os afasta até que se arrependam de toda a sua vida e estejam dispostos a se confessar. A contra-igreja apocalíptica do Vaticano II faz o contrário. Ela concede bênçãos às pessoas envolvidas em fornicação e adultério. E o que é ainda pior, à atividade homossexual e aos atos contra a natureza. Essas chamadas bênçãos da contra-igreja do Vaticano II tornam-se, portanto, maldições, como disse Malaquias. Note também que esta carta do Papa São Gregório VII foi dirigida aos fiéis da Itália e da Alemanha. Não creio que isso seja mera coincidência. Creio que foi algo providencial e profético. Com efeito, em que dois países as chamadas bênçãos de casais do mesmo sexo, bem como daqueles que vivem em adultério e fornicação, são mais notórias? A resposta é: na Itália e na Alemanha. Na Alemanha, elas se destacam mais, claro, por causa do que seus falsos bispos vêm promovendo há tempos nisso. Retomando a Alemanha, o bispo influente do país está aprovando abertamente o pecado sexual. O bispo de Limburg, Georg Betzing, presidente da Conferência Episcopal Alemã, publicou na semana passada um chamado Guia de Educação Sexual, promovendo a bênção de casais homossexuais. Essas bênçãos são ainda mais notórias na Itália, pois o antipapa Francisco, o atual chefe da prostituta apocalíptica da Babilônia, acabou de aprová-las oficialmente em Roma, na Itália, para toda a contra-igreja. A citação de Malaquias 2,2 feita pelo Papa São Gregório VII nesse contexto também foi profética. Embora a declaração de Deus em Malaquias 2,2, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, se aplicasse àquele período do Antigo Testamento,
Acredito que ela se aplica ainda mais profundamente ao que o antipapa Francisco fez recentemente diante do mundo inteiro e a este período apocalíptico. Malaquias é o último dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Ele representa, de certo modo, o fim de uma aliança. O último capítulo de seu livro também anuncia o fim do mundo. Malaquias 4,1. Pois eis que virá um dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que praticam a impiedade serão como palha. No capítulo 2 desse livro profético, Deus se dirige aos sacerdotes que violaram a aliança pela desobediência e profanaram o santuário pela idolatria e pelas abominações. É exatamente isso que a seita do Vaticano II e seus falsos sacerdotes fizeram durante o período da Nova Aliança. Em Malaquias 2, Deus diz aos sacerdotes que violaram a aliança e profanaram o santuário: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E agora o mundo inteiro ouve falar da aprovação pelo antipapa Francisco das chamadas bênçãos para casais do mesmo sexo, bem como para aqueles que vivem na fornicação e no adultério. Uma abominação aos olhos de Deus, que só pode atrair uma maldição gravíssima. Sim, temos que ser todos iguais. Respeitar todos o Senhor, que é bom e quer salvar a todos. Não é para falar alto, o Senhor é bom e quer salvar todos. Isso não é para dizer em voz alta. E o Senhor quer a salvação. Bem, há documentos que não são aceitos de jeito nenhum. O documento de que você fala sobre a bênção de pais homossexuais, aliás, porque não é de casais. Não, está escrito casais. Não se diz casais? Pois é, mas isso é errado. Não é culpa minha, é erro. Então a sua igreja ensina erro. O que é isso? Erro de português. Isso mesmo. O antipapa Francisco anunciou recentemente em público e declarou que as leis contra a homossexualidade seriam supostamente injustas e que a homossexualidade não é crime. Numa entrevista exclusiva à Associated Press. Eis aqui mais uma manifestação de heresia cometida por esse antipapa apóstata. Não só as leis que declaram os atos homossexuais como crime foram dadas com toda a justiça por Deus no Antigo Testamento. Como muitos países cristãos na Idade Média tinham leis semelhantes, e a Igreja Católica era favorável a essas leis. Por exemplo, enquanto o antipapa Francisco declarou que a homossexualidade não é crime e que as leis que a condenam são injustas e devem ser abolidas. Um verdadeiro papa. O Papa São Pio V publicou uma bula papal em 30 de agosto de 1568, que descreveu explicitamente a atividade homossexual como crime ou ato criminoso, nada menos que 3 vezes. O título dessa bula se traduz por esse horrível crime. O que São Pio V disse nessa bula é que Deus destruiu cidades por causa desse pecado e ordenou que os clérigos culpados desse pecado fossem entregues à autoridade secular para serem punidos. Isso não é mera coincidência. Segundo nós, enquanto Francisco condena o uso da palavra crime em relação aos atos homossexuais, a Igreja Católica e o próprio Deus, por sua vez, ligaram explicitamente essa palavra aos atos homossexuais. Francisco é um antipapa apóstata que representa a contra-igreja do fim dos tempos, a seita do Vaticano II. Ele não representa a Igreja Católica. Por isso, ele contradiz e zomba abertamente das leis de Deus e do ensinamento dos verdadeiros papas. Sua declaração sobre essa questão só serve para encorajar este mundo moderno em sua busca ímpia de eliminar a moral cristã da esfera pública, de promover a sodomia por toda parte e de punir os conservadores que tentam manter a moralidade bíblica. Isso é maligno. Além disso, como já documentamos, François apoia e promove os chamados militantes LGBT como James Martin, que, aliás, elogiou essa entrevista de François, afirmando que é um enorme passo à frente. Mesmo que o antipapa François já tenha proferido tantas heresias sobre tantos assuntos diferentes e causado tantos escândalos, é impressionante que, praticamente a cada poucas semanas, ele continua encontrando novas maneiras de atacar o ensinamento católico, de criar escândalo, de semear choque e confusão dentro da contra-igreja. Se gostaram de como o Papa Princess tratou os católicos LGBTQ, também vão gostar de como o Papa Léo trata. Aliás, na segunda-feira passada, Leão XIV recebeu um dos maiores defensores dos católicos LGBT+ no mundo, o padre James Martin. E ao final dessa reunião privada de 30 minutos, James Martin declarou que Leão XIV queria dar continuidade à abordagem de abertura em relação às pessoas LGBT+, iniciada pelo Papa Francisco. Francisco ensinou que cada religião é um caminho para chegar a Deus. Todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. Algumas judaicas, algumas muçulmanas, algumas hindus, algumas cristãs são caminhos diferentes.
Essa declaração, por si só, prova que ele era um enorme apóstata. Profundamente mau e nada católico. Mas Francisco ensinou muitas outras heresias. Além de promover regularmente o indiferentismo religioso absoluto, ele participou de cultos não católicos e pagãos, incluindo uma oração budista, uma oração ao chamado Círculo Sagrado dos Espíritos, e muitos outros falsos cultos. Ele apoiou coisas manifestamente imorais e exaltou aqueles que as promoviam. Aprovou formalmente a pseudo-bênção dos chamados casais que vivem no adultério, na fornicação e na sodomia. Não condenou os mais notórios defensores do aborto e da chamada agenda LGBT, mas, ao contrário, os encorajou. Condenou a pena de morte. Declarou-se explicitamente de acordo com Martinho Lutero sobre a justificação e promoveu o modernismo de diversas maneiras. Eu acho que as intenções de Martinho Lutero não estavam erradas, e que hoje luteranos e católicos estão mais próximos. Nós poderíamos continuar indefinidamente, como fazemos em nossos vídeos e artigos. Ele ensinou a heresia de que todos os batizados estão na Igreja de Cristo. Em inúmeras ocasiões, ele ensinou que é ilícito tentar convencer as pessoas a abraçar a fé, e muito mais. Tudo isso é comprovado, são fatos estabelecidos, apesar do que alguns mentirosos desonestos afirmam falsamente para sua própria condenação. Francisco não era católico nem minimamente. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a reconhecer com alegria os dons que vieram à Igreja para a reforma. Portanto, lembrem-se de todos esses fatos quando virem incontáveis pessoas na seita do Vaticano II que afirmam ser católicas, e muitas delas afirmam ser conservadoras, louvando esse herege verdadeiramente abominável, que foi Francisco, e alegando que ele era bom, ou que poderia ter sido salvo tendo vivido dessa maneira. E agora, os três vão nos dar uma bênção. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então eu estava sentado como estou aqui com você, só nós dois. E foi uma conversa que acabou durando quase 3 horas, mas começou com ele dizendo: eu peço desculpas de verdade. E ele disse: João Carlos, Deus te fez assim, Deus te ama assim, o Papa te ama assim, e você deve se amar assim. Você também faz parte da comunidade LGBTQ. Você tem sido um defensor de mais aceitação na Igreja Católica. Quanto o Papa Francisco ajudou nesse sentido? E você sente que ele ainda poderia ter feito mais? Não há dúvida de que o Papa Francisco foi absolutamente transformador na relação da Igreja com a comunidade LGBTQ. A última aparição pública do Papa Francisco foi no domingo de Páscoa, para a bênção Urbi e Orbi de Páscoa, a partir da sacada da Basílica de São Pedro. A mensagem dele foi lida pelo arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. Não pode haver paz sem liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e respeito pelas opiniões dos outros. Ontem, na primeira oração pública, Leão Chatorzé falou de paz, de fraternidade e de vulnerabilidade. São palavras fortes. Como pastor, o que retém dessa primeira mensagem espiritual? Eu retenho que o Papa Leão Chatorzé está realmente na continuidade do Papa Francisco. Foi o próprio Papa Francisco, aliás, que o chamou a Roma, nas palavras que ele usou, na atitude também, na humildade, na vida interior. Realmente, antes de tudo, eu creio uma continuidade e, sem dúvida, a vontade de aprofundar. Depois, é claro, ele tem o seu próprio temperamento. Não será uma cópia do Papa Francisco? Ainda bem. Creio que seguiremos bem alinhados com a ação do Papa Francisco, o que alegra o coração dos católicos. Portanto, insisto, esses falsos papas do Vaticano II foram eles que se separaram da Igreja Católica, certo? Não são aqueles que hoje tentam guardar a verdadeira fé. Como, por exemplo, eu, que procuro guardar a fé. Não tenho nenhum interesse em que a sé esteja vacante. Aliás, eu preferiria, em um mundo ideal, se a sé não estivesse vacante, tivéssemos um papa, etc. Mas a verdade, a fé nos ensina que essas pessoas se separaram da Igreja. Eles não podem ser papas. É impossível. Absolutamente impossível. Portanto, estamos em tempo de vacância. A Igreja nunca determinou quanto tempo isso poderia durar. Não sabemos. Então devemos rezar e fazer penitência. E sim,
rezar muito. Então desejo-lhes um bom dia, uma boa continuação